Ele resolveu a classificação do Fluminense às quartas de final do Mundial de Clubes. Ele tem resolvido muitos problemas para esse time do Fluminense no meio-campo, na defesa e também no ataque. Hércules é o personagem do Visão para o Jogo de hoje. Inteiraço defensivamente, um jogador que participa muito bem da construção e que também conclui muito bem as jogadas. Hércules foi uma baita contratação do Fluminense para essa temporada. Não começou o jogo contra a Inter, é verdade, mas fez o gol. E a gente conta não só os melhores momentos do Hércules, as melhores jogadas do Hércules, como joga o Hércules, mas de fato as melhores minúcias do jogo, taticamente falando, do Hércules. Matheus Santana analisou, entendeu toda a parada e ele conta pra gente agora o que faz do Hércules esse cara tão completo, esse cara tão inteiro, esse cara que ajuda tanto o Fluminense. De fato ele é um jogador muito interessante, né, Vitinho? Apenas 24 anos, faz 25, ainda em 2025, né, um jogador nascido em 2000. Ele é um cara que nas últimas temporadas no Fortaleza já veio tendo uma relevância cada vez maior na equipe, costuma jogar bastante, está bem disponível, fisicamente é um jogador muito inteiro, muito bem. Nas últimas 3 temporadas pelo Fortaleza fez mais de 40 jogos em todas. E na última temporada também ele começou a ter mais destaque em gols e assistências. Sim. Foram 7 gols e 3 assistências na temporada completa pelo Fortaleza e já chegou com impacto no Fluminense, né? Desde que se tornou um jogador do Flusão, ele é um cara cada vez mais presente no time titular. Nesse jogo contra a Inter de Milão, acabou não sendo, mas ele entrou e decidiu, né? Sim. Então, assim... E você começa o jogo contra o Borussia Dortmund, que ele é titular e joga muita bola, Exatamente. Tá? Eu tô muito curioso, tenho certeza que você também tá. Já deixa o like, ajuda a gente nessa, deixa o like que é muito importante. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mais ele divulga pro torcedor do Fluminense, pra quem gosta de futebol, acompanhar cada vez mais as análises. OWTV, você não esquece mais, OWTV é o canal que a gente tá nesse momento. E ó, tem a playlist do Fluminense, tá? Acessa aí, VPJ-Fluminense, no nosso feed de playlists aí que você vai ficar por dentro de todos os detalhes do Flusão. Já tá no ar a análise sobre a vitória contra a Internacional, histórica, absurda, sensacional. Foi muito legal de fazer. E talvez, quando esse vídeo aqui do Hércules for ao ar, vai ter o guia do Mundial. Pra entender como joga o Al Hilal, adversário do Fluminense nas quartas de final. Legal, né? Hein, velho? Maneiro demais. Mas vamos pra análise do Hércules, então, e a gente começa mostrando um pouco desse poder defensivo dele, tá? Ele é um cara que faz coberturas de uma forma muito fácil. E é importante para um volante entender a sua função tática ali. E no momento em que você tem uma brecha entre o lateral e o zagueiro, muitas vezes é o volante que vem fazer essa compensação. Contra o Borussia Dortmund, ele jogou muita bola e foi muito importante nesse tipo de recuperação, tá? A gente já vê que no primeiro momento ele faz essa cobertura em velocidade, chega junto com o adversário, ganha no corpo e aí ele consegue recuperar essa bola pro Fluminense. Só um negócio sobre o Borussia, né? Perfeito, Fluminense vamos voltar marca aqui. No 4-1-4-1. O Hércules é o 1 à frente da zaga. É o volante que tá à frente da zaga. Em vários momentos ele formava uma linha de 5, porque ele marcava o Brandt ou o ADM ou o Unmatch em determinado momento do jogo individualmente. Não exatamente, mas praticamente individual a marcação. Então ele acompanhava até o final. Esse é o exemplo. É o Brandt ali, né? Ele acompanha até o final. Ele chega no fundo com o jogador e acompanha. Nisso ele forma uma linha com 5 defensores, mas não era um zagueiro, mas conseguia ter a valência necessária para fazer a função, né? E é um jogador que tem um vigor físico também, né? Você vê que ele chega firme em várias situações. Aqui contra o Vasco da Gama, ele não tá na linha, formando uma linha de 5, mas ele tá ali vigiando, né? E aí quando ele vê que essa bola vai entrar, o Ryan coloca essa bola em profundidade, ou até não era o Ryan, é o PH, se eu não me engano, pro Ryan, e aí ele chega para fazer a cobertura e fecha a porta, né? Assim como foi contra o Borussia Dortmund, aqui ele fecha a porta de novo. Você vê que ele é um cara que tem um combate de fato muito bom. Ele também é bom nesse tipo de jogada, cara. Quando ele tá posicionado ali para tentar interceptar um passe, ele tem uma boa leitura. E aqui ele acha que o passe vai vir de um lado, mas rapidamente ele se recupera e consegue corrigir a tomada de decisão errada. Porque ele achava que essa bola ia vir no jogador aqui da esquerda, mas vai no da direita. Ele se recupera, dá um carrinho e recupera a bola também. Então tem um poder de reação bem rápido também. A gente vê que ele, nessa questão da marcação, para ele é tranquilo, né? Como eu falei, ele é um jogador físico, é um jogador que tem explosão para dar um tipo de bote, tem uma boa leitura de jogo, mas também é um cara que a gente vai começar a ver agora que com bola ele joga e joga com qualidade, né? Aqui nesse lance, ele faz uma tabelinha muito simples, né? E esse tipo de tabela é algo gostoso de ver, né? Você vê que os meio-campistas vão ali trabalhando, girando essa bola, e ele também faz uma virada de jogo com qualidade. Vê que o René tá do outro lado livre, e nesse jogo contra o Borussia Dortmund, de fato, ele foi um cara muito influente, né? Como você falou, na questão de coberturas, desse embate, e também com bola, ele foi um cara muito importante. Ele vinha fazer essa série de bola em algumas situações e achava esse tipo de passe, que acabava desbloqueando
a saída de jogo do Fluminense, né? E a gente vê que aqui ele consegue achar um passe muito bom. Em algumas situações ele também se comporta descendo um pouquinho para fazer uma saída com os defensores, né? Um pouco mais atrás, e aí consegue achar uma boa virada de bola. Então assim, Vitinhas, ele é um cara que tem uma boa inversão, ele tem um bom passe longo, como a gente vê nesses lances, mas também consegue, como a gente viu na partida contra o Borussia Dortmund, que ele achou o passe no Arias, aquele passe por baixo também. Sim. Aquele passe em progressão, que é o passe mais difícil para o meio-campista, né? Sempre de cabeça erguida, né? A gente vê aqui nas marcações, sempre olhando para o jogo, sempre mapeando a jogada. É um jogador que tem essa qualidade. Sei que também chega bem no último terço, tá? Mas se eu fosse destacar essa questão do Hércules, a principal do jogo ofensivo dele é a construção. Constrói e constrói muito bem. Conclui também bem as jogadas também. Mas essa construção dele é interessante, essa capacidade de jogar longo, essa capacidade de associar curto, assim. É um jogador que se aproxima demais de ser completo. Claro, ainda existe evolução, existe caminho de evolução, mas é um jogador quase completo ali nessa construção de jogada. E aí, de fato, ainda existe margem para evolução, porque ele ainda é jovem, né? Claro. E como sim. a gente vê aqui, mais um lance de bola longa dele. Você vê que são bolas bem direcionadas, né? Inversões muito bem feitas. Agora a gente vai começar a ver também passes em progressão, agora até rasteiros, tá? Legal, hein? E que é um tipo de bola que também é legal de ver. Você vê que o Canóbio vem, recebe essa bola e indica que vai fazer o movimento. Ele já toca de primeira. De primeira não, né? Mas toca um passe rasteiro ali, em profundidade, na medida ali pro Canóbio. A jogada acaba não fluindo. Agora, nessa outra jogada, até foi cortada, mas era um outro passe em que ele coloca em profundidade pro jogador chegar e acabou não sendo uma jogada também muito produtiva, sim, mas ele mostra que tem essa capacidade de deixar os jogadores em condição. A gente vai ver agora, Vitinhas, ele entrando um pouco mais numa zona ali onde consegue ter um pouco mais de definição, tá? Sim. Aqui ele vai começar a finalizar mais no gol e são boas finalizações, tá? Apesar de que, como você destacou, não é o principal do jogo dele, né? É mais na construção, na questão da marcação, suporte ali defensivo também, mas ele vem melhorando, como eu falei ano passado no Fortaleza, foram 7 gols e 3 assistências. Para um volante que tem uma capacidade maior defensiva até de organização de jogo, isso já mostra uma certa evolução. Número alto, né? claro, sim, número alto. E a gente vê aqui essa partida contra o Juventude, né, que ele tem um bom posicionamento, né, ele procura esse momento onde recebe a bola sem marcação e arrisca um tipo de finalização, e você vê que são finalizações boas, tá? Sim. Não é aquela finalização de qualquer forma. Você vê que ele aqui está posicionado mais num segundo momento ali, não na linha de passe do jogo. Mas aí ele vê que essa bola chega no terço final e ele pisa na área, né? Que é importante. E, cara, essa jogada aqui foi uma defesa espetacular do goleiro. Tirou um gol dele, tá? E uma tabelinha com áreas, né? Você vê que o goleiro faz a defesa e a bola ainda bate na trave, né? É o Cleiton, né? No Bragantino. Ele mesmo. E então ele mostra que tem qualidade na finalização também. Tá adquirindo cada vez mais esse poder. Aqui é um golaço dele pelo Fortaleza, tá? Eu tive que colocar esse gol porque você vê que ele tá fora da área, tá no rebote ali, mas no que a bola chega, ele solta um balaço ali e aí não teve muita chance pro Everton, fica até numa posição ali, parado ali, sem ter muito o que fazer, né? E aí acaba só fazendo o gol pro Fortaleza, né? Só não, né? Mas fazendo o gol pro Fortaleza. Aqui um gol contra o Grêmio, tá? Em que ele salta... Eu vou até voltar de novo essa jogada, por quê? Ele tá posicionado, até voltei demais aqui, o gol contra o Palmeiras. Esse merece ser revisto. Esse merece ser visto. Ele salta, tá? Ele tava aqui no jogador do Grêmio, que não consigo ver quem é no momento, mas enfim, ele salta para fazer essa marcação aqui no Vila Sante, provavelmente. E aí, ele não consegue interceptar esse passe passa. Mas o Fortaleza consegue recuperar essa bola e ele já se posiciona rapidamente, ó, pro lado para poder gerar uma linha de passe pro seu companheiro. Muito inteligente, cara. E aí, ele vai para cima, né, cara? Ele tá como um ponta direita nessa jogada. E você pode ver que o Grêmio dá um pouco de liberdade para ele. Acho que até os jogadores viram que de repente fosse um volante e deram um pouco mais de espaço. A recuperação chega tarde, ele finaliza e faz um belo gol pro Fortaleza. Então é um cara que, se der oportunidade para ele vai conseguir concluir com qualidade. Nesse gol contra o Juventude, Vitinhas, é uma leitura boa dele, tá? Porque ele tá fazendo uma marcação bem colada ali e ele consegue ganhar essa jogada, ganhar a frente do jogador do Juventude. E quando ele recupera essa bola, ele já procura uma tabela. De novo, aquela jogada fácil ali, aquela triangulação, tipo de tabelinha que a gente gosta de ver, né? E aí ele consegue chegar na cara do gol, o goleiro do Juventude defende, mas no rebote ele faz o gol de cabeça. Então, mostra a qualidade. E para fechar com chave de ouro aqui o nosso vídeo, tem que ter, né? Tem que ter o gol dele contra a Inter de Milão, tá? É uma jogada já que, tudo bem, era um contexto bem específico, a Inter tava tentando atacar, o Fluminense ganhou uma bola, um lateral ali, né? Que depois o Lima desvia e sobra para ele, mas ele aparece e mostra muita qualidade na finalização. A gente vai poder ver melhor por esse ângulo, tá? O Lima desvia, ele tá um pouco aqui mais posicionado. Quando essa bola sobra, ele ataca com bastante qualidade. No momento do chute, você percebe bem a visão, tá? O Sommer, ele tá quase no meio do gol, cara. Então, assim, é um gol que não foi fácil, sabe? Não, nem um pouco. Você vê que o Sommer tá bem posicionado na jogada. E foi um chute de esquerda, bem cruzado ali.
e muito bem colocado por ele, né? Então um gol de bastante qualidade que mostra que ele tá evoluindo e evoluindo cada vez mais nesse aspecto. A bola tá? vai saindo do Sommer, né? Ela pega a velocidade no gramado e sai da mão do goleiro. Assim, você vê que a melhor do jogo dele é, de fato, a construção da jogada. É um jogador com qualidade para jogar longo. É um cara para associar curto também quando precisa com os outros meias. Nem por isso ele perde a possibilidade de atacar, de chegar como um homem bem posicionado no último terço. Por quê? Porque ele é móvel o suficiente. Eu acho que é o principal do jogo dele. Essa capacidade dele de tabelar, de dar opção pelo lado do campo, o gol que ele faz contra o Grêmio, como um cara com velocidade. Esse gol contra a Inter também, em que ele tem explosão e velocidade o suficiente para chegar em boa condição, é pela mobilidade. Então, assim, é um jogador muito técnico, é um jogador que consegue construir muito bem e que ainda assim mantém uma mobilidade para conseguir contribuir em outros momentos do campo. Não é um box-to-box, né? Não é aquele cara que vai fazer área a área, que vai ser o segundo volante do futebol brasileiro, mas um primeiro volante. Bom primeiro volante, mas nem por isso ele deixa de contribuir em outros Ele momentos. mostra que intensidade ele tem de sobra, né? Como Exato, você falou, sim. ele é um jogador muito móvel, né? E fisicamente ele tá muito bem, cara. Sim, sim. Então, assim, tá. Nem chegou no auge ainda, né? Que a gente fala da questão física, né? Que é de uns 28 aos 32, que projeta ali na curva de um jogador, né? Ele ainda é jovem, tem 24 Sim. para 25 anos, mas já mostra que tá numa crescente na carreira muito grande. baita E chegou no contratação, Fluminense, assim, e vestiu a camisa para jogar, né, cara? É um cara que tá Exatamente. fazendo muita diferença. Baita contratação. E o tá se Fluminense destacando tem no bons Mundial, volantes, né? O Exatamente. Fluminense tem Martinelli, que tá jogando ao lado do Hércules como um médio. Tem o Bernal, que jogou, que foi o titular, iniciou a partida contra a Inter. O Nonato com uma temporada de recuperação, né? O Nonato, pô, não estava sendo utilizado. O Mundial Foi dele jogar também é contra excelente, né? O Águilas Douradas, né? Lá na Sul-Americana. Faz um golaço e, pô, agora é titular no Campeonato Mundial. Então, assim, é um Fluminense com o Renato que tem trabalhado muito bem também. Esses volantes, esses jogadores de meio campo, esses caras de articulação. É isso? O É Hércules isso. é esse cara que a gente apresentou aqui? Esse cara que a gente apresentou e já convido o torcedor do É Fluminense isso. a passar a impressão que você acompanha o Hércules em todo jogo, pode falar melhor do que ninguém, se concorda com a nossa análise e o que você acha desse jogador. Para nós é um cara fantástico que tem uma caminhada muito grande aí com o Fluminense. Se tiver uma sugestão também, comenta aí. A gente tá sempre em busca de novas pautas, de novas análises. O Hércules chamou muito a atenção nesse início de Mundial também, fez o gol contra a Internacional. Então, a gente quer, logicamente, continuar nessa cobertura do Fluminense. Comenta aí, sugere aí o que você achar que vale a gente fazer uma análise, beleza? Torcedor do Fluminense, curtiu o vídeo? Like, importante demais. Quanto mais like, mais o YouTube recomenda esse vídeo, mais a gente fica feliz e mais a gente produz vídeos do Fluminense também, tá? Então deixa o like aí, beleza? Quer outros vídeos do Fluminense? Tem a playlist aí, VPJ-Fluminense, pra você, de fato, acompanhar todos os conteúdos que a gente faz. E Diga. vai ter vídeo do Thiago Silva, tá? Vídeo do Tá Thiago em produção, Silva, porque é um cara que tá importante. merecendo muito ganhar um destaque aqui no nosso canal e vai ter. Muita coisa, tá? O Fluminense tá merecendo bastante, tá? Esse time do Renato é muito bem montado, beleza? Tamo junto, até a próxima, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo do Flusão.